É agora o momento para eventuais questões da audiência. Creio que há a possibilidade de fazer circular um microfone. E já temos aqui uma primeira senhora a querer intervir aqui na segunda fila. Esta senhora aqui, creio que... Aquele senhor lá de casaco castanho. O senhor lá em cima, pelos vistos, foi primeiro. Talvez se identificar, seja mais fácil se o senhor se identificar. Se identificar para poder receber o microfone. Bom dia. Eu espero colocar a questão, ou as questões, de uma forma Não se está a suficientemente... ouvir, não se está a ouvir. Eu espero colocar a questão de uma forma suficientemente articulada, porque de facto não é fácil colocá-las, ou colocar as questões nestas situações de uma forma articulada e, sobretudo para alguém como eu, que não está habituado a estas situações e a falar em público. Mas eu gostava de questionar os dois postulados básicos desta conferência, direitos humanos e crise. Gostava de questionar estes dois postulados básicos como, podendo ser, afinal de contas, contribuírem tragicamente para um panorama regressivo em matéria de dignidade humana. E porquê? Uma escritora, uma filósofa francesa, Simone Weil, que morreu em 1943, não é deputada, penso que ainda está no ativo, com um nome bastante idêntico, Simone Weil, mas com um V. É uma filósofa francesa que morreu em 1943 e que António Guerreiro, na última crónica do Público, se refere como uma aristocrata do pensamento. Tente aproximar um bocadinho mais, o mais possível. Sim. Essa filósofa francesa dizia em 1943 que a vitória da Alemanha nazi sobre a França da Segunda Guerra Mundial não foi a vitória de uma mentira sobre uma verdade, mas a vitória de uma mentira coerente sobre uma mentira incoerente. E ela ligava isto à ideologia dos direitos humanos de 1789. E porquê? Ela dizia que... ela ligava isto à noção de obrigação. A noção de obrigação precede e prevalece sobre a direito que lhe é subordinada e relativa. Um direito não é eficaz por si mesmo, mas apenas pela obrigação que lhe corresponde. A observância ou o preenchimento efetivo de um direito não provém daquele que o possui, mas de outros jovens que se sentem obrigados a algo em relação àquele. Uma obrigação que não fosse reconhecida por ninguém não perderia nada da plenitude do seu ser. Um direito que não é reconhecido por ninguém não é grande coisa. Os direitos aparecem sempre ligados a certas condições. Só a obrigação pode ser incondicionada. Ela coloca-se num domínio que está acima de todas as condições, porque está acima deste mundo. Os homens de 1789 não reconheciam a realidade de um tal domínio, não reconheciam senão o domínio das coisas humanas. E por isso começaram pela noção de direito, mas ao mesmo tempo quiseram assentar princípios absolutos. Esta contradição fê-los cair numa confusão de linguagem e de ideias que se prolonga em grande medida na confusão política e social de hoje em dia. É esta confusão que Hitler observou com grande probabilidade intelectual, nisso sejamos, e com clareza, viu a contradição de reconhecer apenas por um lado a força como mestra de todos os fenómenos e, por outro lado, pretender a injeção artificial
de princípios absolutos de direitos humanos e limitou-se a extrair as consequências disto. E qual seria então a possível questão à mesa? Bem, a questão é, também ligando, eu pensei que, e lá está, isto é um tempo limitado e haveria a dizer mais sobre isto, mas a questão poderia ser esta, já que quer que eu abrevie. Partindo da premissa, partindo deste tipo de premissas, que o tempo avança para a frente e não avança para trás, que é preciso, à volta de 1 ano para obter uma colheita e 20 anos para educar uma pessoa, portanto, existe uma vantagem competitiva natural daqueles que matam, destroem, especulam, sobre os que educam, constroem, etc. Portanto, havendo esta vantagem natural, como é que é possível acreditar que num sistema que tem como único valor a competitividade, a concorrência brutal de organizações despida de quaisquer outros princípios, que deste sistema há de resultar justiça, direitos humanos, etc. Ou outra questão, como é que se fala de Piketty e não se fala, por exemplo, de Marx? Eu compreendo que se desdenhe Marx nas suas soluções, na religião das forças produtivas idêntica à da América, mas o Marx, na probidade intelectual das suas análises do sistema produtivo, na clareza com que liga o modo de produção a determinado tipo de modelos opressivos. Creio que já percebemos o essencial. Vou então tentar converter esta exposição. Enfim, de alguma forma já foram aqui apresentadas algumas abordagens que permitem, na opinião, pelo menos, da Oxfam, por exemplo, e também sob o ponto de vista das Nações Unidas e de quem, no fundo, monitoriza a aplicação da lei internacional, formas de alternativas, enfim, àquilo que se tem feito ou à forma como se veem as coisas. Mas, na verdade, há uma luta também contra o tempo, de certa forma, não é? Como, doutora Virgínia, como vimos, quanto mais o tempo passa, mais pessoas, por exemplo, correm o risco de caminharem para uma situação limite, sendo muito difícil depois para os Estados reporem desde logo níveis de igualdade ou de riqueza, enfim, ou até mesmo de pobreza, com rapidez desejada. O que é que isto lhe suscita, esta questão da competição e da luta contra o tempo? Eu não sei se sou capaz de responder às questões mais fundas. O que me parece é que qualquer pessoa que está envolvida neste trabalho da realização dos direitos tem sempre uma meta. E a meta é a realização plena. Só que, como todas as metas, tem avanços e recuos. Há alturas em que as coisas correm melhor e há outras em que as coisas não correm tão bem quanto nós desejaríamos. Estes direitos económicos, sociais e culturais, nem é preciso nós recorrermos ao Pacto. É verdade que é um instrumento internacional que Portugal e mais 160 Estados ratificaram. Mas se nós formos à nossa Constituição, todos esses direitos são direitos constitucionais e muitos deles já foram implementados do ponto de vista de uma lei de bases. Eu posso falar no direito à segurança social, que é aquele que conheço melhor, porque trabalho na segurança social há muitos anos. Portanto, nós temos um direito constitucional, depois temos uma lei de bases da segurança social e fomos, enfim, aperfeiçoando o nosso sistema com base numa política pública universal de realização do direito à segurança social. Isso foi uma conquista. Se olharmos para a situação que nós temos agora, algumas destas conquistas mantêm-se. Outras, por razões de crise e de mudança de perspectiva e de novas políticas neoliberais, já não se mantêm da mesma maneira. Mas eu não posso dizer, em abono da verdade, que nós não temos um direito à segurança social. Nós continuamos a ter um direito à segurança social. Os efeitos da crise, eu acho que nós estamos a ver e continuaremos a ver nos anos mais próximos. E numa coisa eu estou de acordo. Eu acho que o que a gente perde nestes tempos de crise leva muitas gerações a reconstruir.
Isso aí, estou de acordo. Agora, não me parece que a questão pura e dura seja ou o direito ou o não direito. Eu não consigo ver as questões assim. Talvez porque venho de um background de políticas públicas e talvez porque trabalho com direito há tantos anos, não sou capaz de ver a questão em determinados sistemas que garantem o direito e determinados sistemas que não garantem o direito de todo. Acho que não é bem assim. Acho que há aqui muitas nuances, não é uma questão ou garantem ou não garantem. Nós, vários países europeus, ou a maioria, ou todos os países da União Europeia, têm esta vantagem. Têm normalmente os direitos económicos, sociais e culturais consagrados na sua Constituição e fizeram um caminho. O Estado Social foi um facto, foi uma realidade. Não é? Eu não digo porque a gente está na situação que está, e hoje, de facto, não se fala muito no Estado Social, mas fala-se nos modelos, no plural de Estado Social. E para mim isso também é um bocado confuso, nunca consigo perceber bem porque é que a gente passou do modelo de Estado Social para modelos de Estados Sociais. Não sei se responde à sua pergunta, mas o que eu lhe queria dizer é que, se a gente voltar ao Pacto, o Pacto não diz em sítio nenhum que os países, os Estados que o ratificaram, têm de ter este ou aquele sistema político. Nunca encontra nada disto no Pacto. Os Estados têm a sua margem de decisão para terem os sistemas políticos que entenderem. O que o Pacto obriga é que o país que o ratifica tem que garantir os direitos. E, portanto, se tiver um sistema político de não garantia de direitos, logicamente não vai conseguir realizar os direitos. Mas o Pacto, à partida, não diz tem que ser democracia, ou tem que ser isto, ou tem que ser aquilo. Nós sabemos, pela experiência, que só os sistemas democráticos é que garantem este tipo de direitos. Garantem, vão garantindo com avanços e com recuos. Mas nada no Pacto que nos diz que é Marx que deve ser, ou é Piketty que deve ser, ou nada disso. Isso é uma decisão dos Estados. O que o Pacto diz é que os Estados têm que garantir. E quando as pessoas, por causa de diversas opções, como por exemplo a privatização de serviços públicos, nem toda a gente tem acesso, então o Estado tem a obrigação de garantir aqueles que não podem, através de subsídios, diminuições, taxas de comparticipação, seja o que for, tem a obrigação de garantir. Mas nada no Pacto diz que os Estados devem seguir este ou aquele sistema político. Não sei se responde à sua pergunta, mas é aquilo que lhe posso dizer. Para dizer a verdade, eu não percebi bem qual era a pergunta, mas percebi que punha em causa como é que nos sistemas políticos atuais, que tanto apelam à competitividade, como é que a gente pode falar em garantia de direitos humanos. Isso é o que lhe posso dizer. Só mais uma coisa. Os direitos humanos ninguém nos dá. Eles são nossos, porque somos humanos. Ninguém nos dá o direito. Também eu poderia dizer que ninguém os tira na realidade. O que os Estados podem fazer é não adotar políticas que garantam a sua realização. Mas ele é só nosso. O direito humano é da pessoa humana. Isso é uma questão que eu acho que é fundamental. E às vezes a gente esquece um bocado, que diz, não dão, não tiram. Não, não tem que dar. Os Estados têm que, os Estados e os outros parceiros, mas sobretudo os Estados, têm que prosseguir políticas de garantia. Mas o direito já lá está, porque o direito humano é nosso, é da pessoa humana. Teresa, quer acrescentar a sua observação? Sí, a ver si consigo contribuir un poquito más. Una cuestión únicamente frente a la tentación de caer en el pesimismo sobre el papel del Estado y el cumplimiento de los derechos humanos en una situación de crisis como la actual o de no ser capaces de responder suficientemente rápido a las necesidades que se generan. Yo creo que la crisis y la pauta de políticas que se han adoptado nos ponen en una situación, en un punto de inflexión, de cambio a nivel europeo y a nivel internacional también, pero sí es importante recordar los logros alcanzados en materia de cumplimiento de derechos humanos y de bienestar social hasta aquí. Es decir, como acaban de decir, tenemos un nivel de política pública de respeto a los derechos humanos que, si bien está siendo amenazado por una tendencia ideológica concreta, es un nivel que hay que ser conscientes de lo que vale y de cuánto mejor estamos a día de hoy que hace 80, 70 años en muchos países. Por un lado. Por otro lado, nada más que incidir en cuál es el papel del Estado a la hora de regular y de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos
y de regular de manera que se garantice la mejora del bienestar social, que no es otra cosa que las políticas públicas garanticen que las personas más vulnerables y en condiciones más difíciles se benefician en mayor medida, si hace falta, que el resto de la sociedad de la intervención. Y como decía antes, nosotros pensamos que es a través de los sistemas democráticos como se debe articular la voluntad de la ciudadanía, y pensamos también que con las nuevas generaciones, muchos de los estudiantes aquí en la universidad estáis ya en una era tecnológica de comunicación que realmente tiene que reconciliarse con las demandas y las estructuras democráticas dentro de los Estados, y pensamos que por ahí va a venir buena parte del cambio necesario para ser capaces de responder con ese nivel de urgência que requiere la situação de cambio que temos. Vamos então avançar para mais questões. A senhora aqui da frente tinha há pouco levantado, aqui à frente, na segunda fila, por favor. Bom dia, olá. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer que gostei muito das exposições de todos e, sobretudo, a tal questão também este tipo de exposições contribuem para a dignidade e para a tal questão do desânimo, não é? Aliás, até acho que fazia falta trazerem para este tipo de debates os membros do governo, que também às vezes parece que estão um pouco desanimados em relação a estas questões. Mas a minha questão era, sobretudo, ali para a doutora Virgínia, sobre a questão da conformidade, portanto, a avaliação da conformidade legal dos direitos internos dos Estados em relação aos direitos do Pacto. Ou seja, em que se essa avaliação, ou seja, é uma questão um pouco técnica, se essa avaliação da conformidade legal é feita nos mesmos moldes ou em moldes semelhantes à que existe no âmbito do direito comunitário da União Europeia, ou seja, da conformidade legal das diretivas comunitárias ou melhor, da conformidade legal dos direitos internos, nacionais, com as diretivas comunitárias, e depois também posteriormente, a posteriori, na fase posterior à avaliação, ou seja, uma vez detectados incumprimentos por parte dos direitos nacionais em relação, nomeadamente, a obrigações que derivem do Pacto, nomeadamente o tal núcleo duro do core que a doutora falou, dos direitos que estão lá no Pacto. Como é que é feito, se existe na tal fase da implementação, pronto, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, se sai apenas uma lista de recomendações, pronto, que não tem propriamente, digamos, força executiva, não é? Obrigatória para os governos ou para os Estados que devam cumprir. Pronto, como é que é feita essa, porque a doutora falou na tal questão da monitorização, da implementação do Pacto. Pronto, era essa a questão. Espero ter sido clara. Mas podemos ter mais perguntas, Teresa, talvez, para depois. Acho que é melhor recebermos já mais questões além desta. Bom dia também. A minha questão é porque eu encontrei uma contradição, ou pelo menos uma aparente contradição, porque a doutora Virgínia Braz Gomes terminou a sua intervenção dizendo que a responsabilidade última cabe aos Estados, no tocante à proteção dos direitos humanos, e a doutora Teresa Caveiro mencionou ou achou essencial portanto, este aprofundamento ou um reforço do projeto europeu. Não sei se o Estado, estamos a falar de organizações estatais e até a propósito desta questão da imigração na Europa, muita gente é da opinião que o considerar que se as populações desembarcam em Lampedusa, isso é um problema de Itália. Se desembarcam em Melilla, portanto é um problema de Espanha. E muitos destes partidos e movimentos nacionalistas, ou melhor, a Europa não encarou isso como um problema europeu. E se calhar deveria ter... Exatamente, sim. Obrigada.
Fica também, agora já eu também tenho problemas de microfone. Fica registada essa questão, ali também há outra. Boa tarde, eu pertenço à Amnistia Internacional e eu pegava no tema desta mesa redonda, que é como medir o incumprimento de um Estado em matéria de direitos económicos e sociais. Eu pergunto se há uma série de questões nas quais se possa pensar para ver qual o incumprimento. Claro que todos nós sabemos que o incumprimento é geral, é generalizado em toda a Europa, mas se há alguma maneira, um conjunto de questões que se possa fazer aos Estados, pôr aos Estados, para os consciencializar de certo modo quantitativo do estado de incumprimento em matéria de direitos económicos e sociais, em especial de incumprimento do PIDESC. Isso é a primeira questão. A segunda questão é pensar, e eu aqui estou a falar como membro da Amnistia, pensar a nível internacional como começar a agir concretamente utilizando os nossos métodos. Isto é, investigando certas zonas, como a pobreza infantil ou outras, ou o direito à habitação, arranjando casos concretos, divulgando-os entre a população e fazendo apelos. Obviamente que não é a secção portuguesa que pode fazer isso, a secção portuguesa pode propor que isso seja feito, pode propor fazer uma parte com colaboração internacional. Bom dia. Eu queria colocar a questão ao nível dos direitos humanos sobre uma maior efetivação e uma maior clareza em leis anticorrupção, a fim de responsabilizar os autores políticos em medidas que sejam muito difusas em relação aos direitos fundamentais e dando uma maior efetivação aos tribunais e assim, consequentemente, à sua maior independência, a fim de combater as desigualdades na justiça, a tal justiça de ricos e a justiça de pobres. Um maior livre acesso à justiça, por parte dos mais desfavorecidos. Olá, bom dia. Nós estamos a fazer tantas questões, não sei se depois será fácil responder todas assim em simultâneo, mas coloque ainda a minha, ou prefere fazer por vagas? Não, vamos ter de aceitar possivelmente a sua, que será a última, e vamos depois tentar responder e logo veremos se depois disso ainda há tempo para mais. Portanto, muito bem, muito faça obrigado. favor. Eu sou aluno dessa faculdade, o meu nome é Francisco Duarte. Queria agradecer a iniciativa e a todos os oradores pelas ótimas exposições que fizeram. E a minha questão é muitíssimo fácil de colocar e provavelmente imensamente complexa de responder. Mas é facilmente formulada porque acho que toda a gente a formula em Portugal e recentemente nesta faculdade temos discutido, que é o papel da Constituição, e a minha questão vai muito para a doutora Virgínia, sobre qual é o papel da Constituição e do próprio Tribunal Constitucional em adaptar-se e adaptar os modelos sociais e o modelo com mais enfoque no modelo de Estado Social às diferentes crises e, sobretudo, a crise que a doutora Virgínia mencionou, a crise demográfica que existe, e saber se, de facto, o papel da Constituição é um papel garantístico mais estático, se é um papel dinâmico, se o Tribunal Constitucional tem um papel de modelar os sistemas de segurança social às diferentes crises que nós vivemos, ou se, por outra, a Constituição deve ser mais estática, mais garantística, e qual é que é o papel que nós temos também, como cidadãos, nesta dinâmica que deve ser o papel do Tribunal Constitucional. Obrigado. Muito obrigada. Vamos então começar pela doutora Virgínia sobre a questão da conformidade entre o direito nacional e aquilo que dispõe a lei internacional, que era a primeira questão.
Nós, em termos dos Tratados Humanos das Nações Unidas, o processo de relação com o Estado de parte é diferente da União Europeia, como poderá calcular, não é? Porque isto aqui, nós não temos, a nível das Nações Unidas, nenhumas diretivas de obrigação, de aplicação obrigatória, nada disso. Portanto, é uma relação que se desenvolve entre, no fundo, o comitê responsável pela monitorização do tratado, vou falar na experiência do Comitê 10, que é aquilo que eu conheço, e o Estado de parte. E o Estado, à partida, quando ratifica o pacto ou qualquer outro instrumento internacional, à partida, a sua legislação nacional já está de acordo com aquilo que são as linhas mestras do tratado internacional. Eu, aqui uns anos, era da opinião que os Estados só deviam ratificar o Tratado Internacional quando tivessem a sua legislação interna totalmente de acordo, porque achava muitas vezes que os países queriam ratificar só para parecerem bem, e depois quando era para fazer o relatório de implementação, que era o que depois os técnicos faziam, aí depois confrontavam-se com a diferença entre aquilo que era o estándar do Pacto do Tratado Internacional e a legislação nacional. Hoje já mudei de opinião, porque acho que é sempre importante o Estado ratificar, mesmo se o grau de conformidade não for total. Há um percurso a fazer, mas uma vez ratificado o tratado, o Estado passa a ter obrigações e a sociedade civil passa a exigir. Não é verdade? Enquanto, se não ratificar, esta questão fica diluída, porque não ratificou, não tem legislação de acordo. Nunca mais vai ter legislação de acordo, nunca mais vai ratificar. Uma vez ratificado, tem tempo para ir atualizando a sua legislação, claro, não pode ter nada totalmente em contradição com aquilo que diz o Pacto, ou que, no fundo, nega a essência do Tratado Internacional. Mas, havendo uma conformidade básica, há sempre tempo e hipótese de ir adaptando a legislação interna. E acho que é importante hoje, a nível dos Estados todos, as organizações da sociedade civil, como a Amnistia e a Oxfam, fazerem pressão para que os Estados ratifiquem. A partir daí, o processo da avaliação da implementação passa a ser muito mais claro. O Estado ratificou, tem obrigações, é mais fácil exigi-las, quer por parte das ONGs, quer por parte dos cidadãos. Portanto, é diferente do processo europeu. Nós não negociamos nenhuma diretiva, não temos nenhuma obrigação de aplicação a esse nível. Ninguém pode levar um país que não cumpre todas as obrigações do pacto, não há tribunal, não é? Decorre desta relação do Estado. E onde é que do Estado com o tratado, com o Comitê? Onde é que o Comitê faz valer a sua capacidade de supervisão? É nas conclusões finais que faz ao Estado sempre que o Estado se apresenta a diálogo. Portanto, de 5 em 5 anos o Estado vai a diálogo. Portugal vai se apresentar em novembro. Acho que é uma boa altura para todos vocês depois verem que conclusões o Comitê fez a Portugal. Eu não poderei intervir, porque faz parte das nossas regras de conduta. Quando o nosso país vem ao Comitê, o perito daquele país, embora seja um perito independente, e acho muito bem, que isto não é só a gente ser séria, também precisa de ser séria, portanto, é bem que a gente eu, neste momento, até fico muito aliviada de não ter que dizer nada, porque, de facto, o que tinha para dizer não seria muito abonatório. Mas no Comitê, o seu esforço de supervisão é ali, no diálogo e nas conclusões que faz ao país. E aí o Comitê diz, está preocupado com o não cumprimento deste direito, daquele direito, do outro direito, e sugere que o Estado tome as seguintes medidas. Uma outra forma de fazer valer o cumprimento, acho que há de ser agora nas queixas. Porque nas queixas, das cláusulas do protocolo facultativo é que o Comitê vai ter de avaliar a razoabilidade das medidas tomadas pelo Estado de parte no contexto da utilização do máximo de recursos disponíveis. Eu acho que isto vai ser um grande desafio, vai ser uma função tão importante quanto indispensável e, francamente, espero que a gente consiga, de facto, dar boa conta do recado, porque fazer esta avaliação neste tempo de crise, em que os Estados vão todos levantar imensas razões para não terem utilizado mais recursos para aqueles direitos, vai ser um bocado difícil. Mas ali é que eu acho que a não conformidade vai ficar muito clara. Porque enquanto que nestas observações finais o Estado, o Comitê lamenta e aconselha, ali o Comitê vai dizer o Estado violou este direito desta pessoa ou destas pessoas. E aí vai ser muito mais fácil da verificação da não conformidade. Quanto à parte europeia, eu deixaria a Teresa para ela falar nesta questão da migração e de Lampedusa, mas olha que não houve aqui nenhuma contradição, porque o que disse é da obrigação dos Estados na garantia dos direitos.
Eu acho que a obrigação dos cidadãos é na participação, mas os cidadãos não podem mais fazer do que participar para exigir os direitos, não é? De uma forma responsável. Agora, os Estados cumprem esta obrigação, os Estados competem esta obrigação de criar as condições para eles se concretizarem. E é importante aquele segundo nível, não é só respeitar, não participar de forma negativa, mas também de proteger contra atores terceiros, que eu vos falei na parte das empresas privadas, multinacionais. Não, claro que isto é uma obrigação a nível interno, não é? Porque as obrigações as obrigações não são internacionais porque decorrem da ratificação do Tratado Internacional, mas a forma de os cumprir, essas obrigações, é a nível nacional. Portanto, é o Estado que deve proteger os seus cidadãos contra as violações dos terceiros. Eu penso que isso é uma obrigação do Estado mesmo no âmbito da legislação nacional. Isso é outra questão ainda. Mas isso só acontece na parte... Verdade, mas na parte dos direitos económicos, sociais e culturais, a única convenção que a União Europeia assina como Estado-parte é a Convenção da Proteção das Pessoas com Deficiência. É a única. E vamos ver como isso vai decorrer. Não sei. Então vamos talvez... Não sei, mas eu sei que a União Europeia, em relação à Convenção para a Proteção das Pessoas com Deficiência, o Comitê das Nações Unidas vai ter 2 Estados-partes em relação aos europeus. Vai ter o Estado-parte, que é o Estado, e vai ter a União Europeia naquilo que são as competências partilhadas. Não sei como vai funcionar. Com franqueza, não sei, também estou desejando ver. Esperemos que ratifique mais tratados internacionais. A União ver. Europeia, pelo menos a Amnistia, já pediu à União Europeia que ratifique o protocolo facultativo ao PIDESC, ao Pacto dos Direitos Internacionais. Seria um bom sinal, mas vamos ver como é que se articulam estes diferentes níveis de realidade. Sí, a ver, desde una organización como Oxfam, que no somos una organización que trabaje en el ámbito de las leyes o en el ámbito de la jurisprudencia, digamos que tenemos una aproximación al papel del Estado y al papel de la ciudadanía un poco más exigente en cuanto a los vínculos que debe existir entre ambos. Es decir, si bien desde el punto de vista legal hay que separar dónde están las obligaciones y los derechos y cuál es el papel que juega el Estado como institución que articula el cumplimiento y la garantía de los derechos, al final es como con las empresas o con los mercados financieros. El Estado lo asumen digamos, la implementación de las obligaciones del Estado la asumen personas también. Personas que son el resultado de un proceso de elección por parte de la ciudadanía. Con lo cual es importante también no desvincular que hay personas y decisiones determinadas en determinados momentos que hacen que el cumplimiento de las obligaciones de un Estado vayan en una dirección o en otra. Y obligaciones del Estado a cualquiera de los niveles. En el caso de las desgracias que hemos visto y que vemos recurrentemente con la inmigración en Lampedusa o en las vallas de Melilla en Marruecos, en el sur de España, son trágicas y lo que hay es una absoluta falta de iniciativa y de liderazgo a todos los niveles, a nivel nacional y a nivel europeo, que no es más que una proyección de esa falta de liderazgo y de desapego por parte de los representantes políticos a todos los niveles en la Unión Europea. Y ahí la ciudadanía tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir en cuanto a qué tipo de trato queremos que se dé a las personas que están intentando buscar una vida mejor dentro de nuestras fronteras y qué tipo de trato queremos que nuestros representantes políticos a todos los niveles den y asuman con esa presión que está llegando de personas que simplemente buscan un futuro mejor, igual que la buscan los portugueses y los españoles que están volviendo a Angola, a Mozambique, a Brasil o a Colombia. Exactamente igual, únicamente la esperanza de una vida en mejores condiciones. Con lo cual yo creo que ahí sí que por parte de la ciudadanía y por parte de las organizaciones de la sociedad civil hay un trabajo fundamental de información,
de desmontar un poco los mitos y los dogmas ideológicos que se nos ha transmitido por parte de, dentro de este paquete de medidas y de decisiones políticas, no solo con la crisis, sino desde los años 80, todo lo que ha venido con la ideología neoliberal que nos lleva a donde estamos. Yo digo, Oxfam no es una organización que se mueva en el ámbito de la jurisprudencia, pero yo personalmente vengo de una familia de juristas, con lo cual tengo bastante integrado el papel de la justicia y de los tribunales en la aplicación de la justicia y en la resolución de las situaciones de injusticia, y tengo una gran esperanza en cuál es el papel justamente de la vía jurídica respecto a la valoración de las cosas que están pasando. Respecto a la inmigración, como digo, en el trato que se está dando a la llegada de inmigrantes o en decisiones como la que se tomó en España y se aprobó una ley hace año y medio para dejar fuera de la cobertura sanitaria a los inmigrantes que estén o que caigan en situación ilegal por un motivo de trabajo. Es una violación flagrante de los derechos humanos y que Amnistía Internacional ha llevado también a la justicia internacional. Con lo cual, por la vía jurídica, yo creo que es una vía fundamental a la hora de resolver. Ahora, es una vía lenta habitualmente y es una vía que no siempre es todo lo objetiva que debería ser. Y únicamente mencionar, en el marco de la Unión Europea hay un programa de derechos sociales, con un programa marco que creo que concluye ahora también, no sé si ha sido en 2014-2015, y se abre un nuevo programa marco para los próximos 10 años. Y una de las peticiones, por ejemplo, es por qué no hacer vinculantes los objetivos en cuanto al cumplimiento de objetivos sociales, de igualdad y de lucha contra la pobreza, por ejemplo, a la hora de acceder a ayudas económicas por parte de un país o de otro país. Eso está ahí y es cuestión de hacer presión social para conseguirlo. Igualmente, en el marco de Naciones Unidas se está negociando ahora los objetivos de desarrollo del milenio que deben actuar después del año 2015 y sobre la mesa está el incluir objetivos de desigualdad, es decir, la reducción de desigualdad como parte de las metas que marquen el progreso hacia el desarrollo. Con lo cual, esos son pequeños pasos que pueden ayudar a anclar un poco más el cumplimiento de esos objetivos sociales. Sim. Muito rapidamente, há uma outra questão sobre como medir então o incumprimento dos Estados, a grande questão. Doutora Virgínia. Pois, é uma grande questão, é uma questão complicada, como sabe tão bem quanto eu, ou melhor que eu, não é verdade? Porque acho que pessoas que trabalham com a Amnistia, que têm uma experiência de terreno, sabem muito bem que o incumprimento dos direitos é uma questão muito difícil de medir do ponto de vista das políticas positivas. Há uma violação, é uma questão jurídica, uma decisão, mas medir o incumprimento em como as políticas não correspondem àquilo que é necessário é uma questão complicada. Mas eu penso que aquilo que disse de investigar, por exemplo, a pobreza infantil é uma muito boa ideia, porque sabe que muitos países europeus, ainda agora tivemos a República Checa que veio ao Comitê, e os colegas da República Checa diziam que a crise não tinha afetado os níveis de pobreza. Portanto, o nível de pobreza geral, não é? Os níveis agregados mantinham-se na mesma. Ficaram mais atrapalhados quando alguém do comitê lhes perguntou, então a pobreza infantil, não houve resultado, não houve aqui. Ali já havia algumas questões mais complicadas, mas os números agregados não tinham sofrido grande influência. Portanto, tudo o que possa ser investigar os efeitos da diminuição das prestações no aumento da pobreza de grupos específicos como as crianças, acho que é sempre um tremendo apoio e abre logo uma perspectiva de trabalho para se medir o incumprimento muito interessante. Portanto, tudo o que a Amnistia puder fazer neste sentido de desenvolver estudos sozinhos ou em colaboração de temas, por exemplo, da avaliação da pobreza em grupos específicos, acho que é muito importante neste momento. Então, deixe-me só também replicar aqui, em defesa da Amnistia Portugal, a Teresa Nogueira é membro da Amnistia e sabe muito bem também como a Amnistia na Europa, enfim, tende a atuar quase como um bloco, portanto, promovendo campanhas europeias e tudo mais. E há muitos anos que as secções do Sul, por exemplo, vêm
propondo que se desenvolva de uma forma integrada a questão justamente do efeito da crise sobre os direitos económicos e sociais e também a secção irlandesa. Ao que, lá está, um pouco como diz a doutora Virgínia, a maior parte dos países, sobretudo os nórdicos e os do centro, dizem, bom, mas para quê agora uma crise, Europa, crise, mas como? Pobreza, austeridade, mas nós não temos austeridade, não temos problemas nos nossos países e, curiosamente, esta semana, na reunião de diretores europeus da Amnistia, que foi na semana passada, na Polónia, as secções do sul da Europa, os diretores do sul da Europa, entre eles eu e também o Esteban Beltrán, que é o diretor de Espanha, que estará cá amanhã, voltámos a dizer, bom, e agora depois do resultado das europeias, continuamos a não ter problemas na Europa, portanto, ao que as secções, designadamente do Reino Unido e da França, com os resultados que nós conhecemos nas europeias, talvez os resultados, enfim, mais, de alguma forma mais surpreendentes, ou que poderão trazer mais consequências, já ao contrário do resultado das europeias nestes países do Sul, ficaram finalmente revelaram que estavam realmente muito aflitos e muito preocupados. Temos realmente de abordar esta questão, porque os níveis de xenofobia são assustadores nestes países. São secções que eram muito populares e, portanto, tinham uma grande capacidade de angariação de membros, de donativos, justamente porque, aparentemente, as pessoas estariam a contribuir para causas de outros países mais longínquas e não tanto problemas internos do país. E agora, curiosamente, o discurso da amnistia de tolerância, de aceitação do outro, do migrante, de solidariedade, é um discurso muito difícil de difundir justamente no norte da Europa, o que não deixa de ser curioso. No Reino Unido, na França, na Holanda, que foi sempre um país de grande tolerância, enfim, e de grande empatia com as causas da amnistia e, portanto, obviamente que tentaremos o mais possível, vamos continuar a tentar, é um trabalho progressivo e depois logo diremos o que conseguimos a nível europeu. Ao cumprimento, falar muito rapidamente num trabalho que o Gabinete da Alta Comissária para os Direitos Humanos fez, a unidade dos indicadores, umas listas de indicadores para medir o incumprimento. São listas de indicadores sobre direitos civis e políticos, seis direitos civis e económicos, sociais e culturais e 2 direitos transversais, que é o direito, ou a violação de direitos. Um é a violência contra as mulheres e o outro é a não discriminação. E a parte interessante desses indicadores é que são divididos entre indicadores estruturais, indicadores de processo e indicadores de resultado. E os indicadores de processo são interessantes porque permitem medir os esforços dos governos. E é ali que se joga o incumprimento ou o cumprimento. É um trabalho extremamente inovador e começa agora a ser divulgado. Portanto, se quiser ir ao sítio do gabinete, que é www.OHCHR, eu depois até posso mandar e depois podem mandar isso por mail a toda a gente, podem consultar, porque são umas listas que são listas ilustrativas de indicadores, que são muito interessantes nesta perspectiva do cumprimento. Há muito trabalho a fazer, mas são uma primeira tentativa de indicadores de cumprimento de direitos humanos, que normalmente os departamentos de estatística são departamentos de estatísticas, de progressão, de regressão, mas não têm muito presente a questão dos direitos humanos. E estas listas são especificamente indicadores de direitos humanos. Pode consultar e acho que vai encontrar ali algumas coisas interessantes. Finalmente, sobre a questão dos tribunais, que penso que eu não quero responder à questão dos tribunais. É uma questão complexa, como disse. A questão da justiça demorada ser justiça negada, eu acho que não vale a pena eu falar mais nisso, já todos sabemos o que isso significa, mas acho que o protocolo facultativo, quando as queixas começarem a aparecer, uma das questões que nós vamos ter de alguma dificuldade é saber se estão esgotados os remédios ao nível nacional. Porque nestes processos muito demorados de justiça nacional, embora o protocolo também preveja que pode ser considerado irrazoável o período de duração do processo jurídico no país, eu acho que nós aí vamos ter muitas dificuldades, porque tenho a certeza que os Estados vão dizer que ainda não estão esgotados os remédios nacionais, mesmo que aquilo já venha durando anos. Mas há sempre a possibilidade do Comitê dizer não estão esgotados, não, na nossa perspectiva estão, porque isto já se demora, já se arrasta um número de X de anos. Pronto, é um pequeno passo, mas de outra maneira também acho que é uma questão muito a nível nacional, das pessoas também estarem convencidos da força dos seus direitos para poderem exigir. Porque daí é que vem muitas vezes a mudança
dos participantes, das organizações não governamentais. É esta força que eu acho que é importante os Estados perceberem para poderem mudar. Porque se tudo continuar calmo e sossegado e brando, então aí é pouco empurrão para mudarem. Finalmente, quanto ao Tribunal Constitucional. Olha, eu não conheço bem os acordos do Tribunal Constitucional, ouço aquilo que ouço e li um ou outro, mas acho que o Tribunal Constitucional, já não se pode esquecer, isto para ser muito rápido, a gênese do Tribunal Constitucional. Porquê que Portugal tem um Tribunal Constitucional? Primeira questão. A gente sabe porque é que Portugal tem um Tribunal Constitucional. Nós temos uma Constituição relativamente recente, saído de um período de ditadura, precisávamos de um órgão para fiscalizar a nossa Constituição. Dir-me, 40 anos já é muito tempo, já temos... Não sei, olha, francamente, não sei avaliar, isso é muito tempo, se é pouco tempo. E como os direitos nunca são adquiridos, como a gente vê, não é? Até nos países onde os direitos pareciam de pedra e cal, até esses a gente vê que já não são adquiridos, eu, por mim, acho que o Tribunal Constitucional tem um papel a cumprir. A zelar pela Constituição. Enquanto a gente tem esta Constituição, tem esta, não tem outra. E, portanto, acho bem que haja alguém encarregue de cumprir. Agora, se todas as decisões do Tribunal Constitucional são decisões estáticas ou são decisões dinâmicas, eu apenas me posso pronunciar quanto às decisões em matéria de segurança social, que é aquelas que eu conheço melhor. Eu acho que o Tribunal aqui tem tido uma atitude verdadeiramente de zelar por aquilo que é a obrigação do núcleo duro do direito. E quando o Tribunal diz que não são justas as modificações ou as alterações em matéria de subsídio de desemprego, subsídio de doença, nas pensões mínimas, etc., não é? Já não vou à questão das questões de sobrevivência, que era uma questão muito mais complicada. Mas quando o Tribunal toma medidas de defesa em relação àquilo que é o conteúdo mínimo do direito, eu acho que o Tribunal está no seu papel. Isto para ser muito rápido, muito breve. Gostava de ter aqui mais tempo, mas se quiser falar comigo noutra altura, tenho muito gosto nisso. Mas agora só posso dizer isto. Fica essa pista, Teresa Cavero. Sí, tan solo compartir una reflexión sobre el comentario que hacías de la dificultad de Amnistía Internacional de asumir ahora mismo o promover la narrativa que tiene que ver con la aceptación del que es diferente, etcétera, todo lo que tiene que ver con derechos humanos más allá de nosotros mismos. Es una dificultad que hemos tenido en Oxfam también, primero en cuanto a la defensa de la política de cooperación. Es muy común ahora mismo, y en España ha sido muy claro, que la anulación o el recorte en la política de cooperación, incluso teniendo muy poco impacto económico, porque es muy poco el dinero que se destina a cooperación, es una medida muy fácil de tomar y que no tiene apenas coste político. Y es una medida que se justifica, y es un argumento que se ha repetido en buena parte de estos partidos de extrema derecha de corte xenófobo en la Unión Europea, que intenta confrontar a los pobres de aquí con los pobres de fuera. Y dentro de los pobres de fuera, la corriente de inmigración, aunque en muchas ocasiones no sean las personas más pobres de los países los que vienen, pero digamos intentar defender los derechos o la asistencia a las personas a nivel doméstico frente a las personas que vienen de fuera. Lo que nosotros hemos hecho para esto ha sido actuar en dos niveles. Uno, con este análisis de causas y soluciones, como presentaba antes, que pensamos que son globales y comunes a los problemas que tenemos aquí y a los problemas que se enfrentan en muchos países. Y segundo, por una cuestión de sensibilidad humana. Las personas que ahora mismo, los líderes políticos, están defendiendo los derechos o las necesidades de la población de sus propios países o de la población europea frente a los de otros países, son personas que difícilmente van a ser sensibles hacia los colectivos más vulnerables y en situación de pobreza dentro de sus propios países. Es decir, es un corte de un tipo de psicología que lo que hace es tener una falta absoluta de empatía hacia las personas que están en mayores dificultades, y lo que ocurre es que es muy fácil en estos momentos, en una situación de crisis, volcar la atención y la responsabilidad, las culpas y las soluciones hacia lo desconocido y lo que no nos toca directamente. Pero la sensación es que quienes no se preocupan por la solidaridad fuera de nuestras fronteras difícilmente se van a preocupar por la solidaridad dentro del entorno doméstico. Muchas gracias.
E amanhã retomamos então os nossos trabalhos às 10, mais cedo, temos mais oradores do que hoje. Obrigada, até amanhã.